Seja bem-vindo a mais um JanoCast. Meu nome é Mariana Cândido, sou advogada responsável pelo setor de prazos no escritório Januária Advocacia. E hoje estou aqui com você para conversarmos um pouco sobre uma decisão recentemente proferida pelo STJ. Trata-se de uma decisão monocrática proferida pelo ministro Benedito Gonçalves, no RESP número 1889-385 do Distrito Federal, em que se discutia o direito do militar ao pagamento da ajuda de custo de transferência para a inatividade remunerada, isso em sede de execução de sentença. Isso porque a sentença proferida nos autos da ação principal, que se tratou de um mandado de segurança, reconheceu a nulidade do ato de exclusão do autor daquela ação, das fileiras militares e o seu consequente direito à reforma e o pagamento de todas as parcelas remuneratórias a que ele teria direito. Isso de forma genérica. Pois bem, pessoal, transitada em julgada a sentença e iniciada a fase de execução definitiva contra a União, instaurou-se uma discussão em relação ao pagamento da ajuda de custo de transferência para a inatividade remunerada, uma vez que tal verba não tinha constado expressamente do título executivo judicial, que era a sentença. Como se sabe, a ajuda de custo de transferência para a inatividade remunerada é devida a todos os militares que passam para a inatividade mediante reforma ou transferência para a reserva remunerada. A medida provisória número 2215-10 de 31 de agosto de 2001 previa o pagamento de 4 vezes o valor da remuneração calculado com base no soldo de suboficial, cujo cálculo atualmente, todos sabem, com a publicação da Lei 13.954 de 2019, aumentou para 8 vezes o valor da remuneração, calculado com base no soldo do último posto do círculo hierárquico a que pertencer o militar, em caso de oficial, e 8 vezes o valor da remuneração calculado com base no soldo de suboficial em caso de praça. Fato é que, no momento de executar essa sentença, já transitada em julgado, instaurou-se essa discussão justamente porque a decisão exequenda não previu expressamente o pagamento da referida ajuda de custo, sendo que a União espertamente levou a discussão para a necessidade de comprovação de mudança de sede, quando da transferência do militar para a inatividade remunerada. Ocorre que a lei é clara e não deixa margens para dúvidas, ou seja, o benefício da ajuda de custo de transferência para a inatividade é consectário lógico-jurídico da reforma, leia-se transferência para a inatividade, razão porque independe de qualquer mudança de sede do militar. Diferentemente, por exemplo, da ajuda de custo igualmente prevista no artigo 3º da medida provisória, concernente ao custeio de despesas com transporte e locomoção, as quais deverão ser, de fato, comprovadas pelo militar. Na verdade, existem previsões legais diversas para o benefício em questão, ou seja, uma cuida da mudança de sede do militar, que é aquela prevista na alínea A do inciso 11 do artigo 3º, e outra, totalmente diferente, consiste na simples transferência do militar para a inatividade, isto é, a reforma. Esta prevista na linha B do mesmo inciso 11 do artigo 3º e que é justamente o caso aqui tratado por nós. E, pessoal, não pensem que esse caso que estamos discutindo agora é isolado. Enfrentamos muito essa questão nos processos judiciais de reforma dos militares, justamente porque a União traz à baila essa dupla interpretação legislativa, na tentativa de confundir o juiz e negar o direito do militar. Bom, pois bem, voltando à discussão propriamente dita instaurada no processo em questão, o juiz de primeira instância bateu o martelo no sentido de afastar o direito do militar autor daquela ação, que já se encontrava em fase de execução. O juiz, então, afastou esse direito à percepção do benefício da ajuda de custo, justamente por ter entendido que, para a concessão da verba, seria indispensável a demonstração de mudança de residência quando da reforma do militar, o que não teria sido comprovado naquele processo. Foram opostos, então, embargos de declaração em face da referida decisão, na tentativa de esclarecer a contradição do juiz, aos quais foi negado o provimento
motivo pelo qual foi interposto recurso de agravo de instrumento para que a matéria fosse analisada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Ocorre, pessoal, que monocraticamente, ou seja, por decisão apenas do relator do agravo de instrumento, foi negado provimento ao recurso, igualmente adotando as mesmas razões de decidir do juiz, primeiro, cuja decisão foi mantida pelo colegiado da primeira turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Razão porque não houve alternativa senão a interposição de recurso especial em agravo de instrumento perante o STJ, o qual foi admitido por se tratar de matéria eminentemente de direito, não exigindo o revolvimento de outras provas. Bom, já na Corte Superior de Justiça, recentemente, após mais de 10 longos e exaustivos anos de discussão, isso, senhores, apenas no tocante à questão relativa à inclusão ou não da ajuda de custo nos valores devidos a título de atrasados. O processo já se encontrava na fase de execução de sentença. E aqui eu abro um parênteses para informá-los que a ação principal data de 2001, ou seja, trata-se de um processo judicial que se arrasta há 20 anos. Pois bem, após toda essa discussão que eu relatei, o STJ bateu enfim o martelo, recentemente, por decisão monocrática exarada nos autos do RESP 1899.85 do Distrito Federal, repito, de relatoria do ministro Benedito Gonçalves, no sentido que eu abro aspas e peço licença para ler a frase utilizada pelo ministro, relator do processo. Abre aspas, a ausência de previsão expressa no título executivo quanto ao direito à ajuda de custo não configura excesso de execução, haja vista se tratar de repercussão econômica inerente à transferência do militar para a inatividade. Fecha aspas. Bom, como se vê, a decisão foi enfática ao afirmar que o STJ firmou o seu entendimento no sentido de que a ajuda de custo é consectário da passagem do militar para a inatividade, no caso a reforma, razão porque a ausência de previsão expressa no título executivo, no caso na sentença, não configuraria excesso de execução, haja vista se tratar de repercussão econômica inerente à transferência do militar para a inatividade, seja essa inatividade por reforma ou por reserva remunerada. Essa decisão, enfim, coloca uma pá de cal sobre a discussão que é antiga, porém recorrente nos processos, que acaba arrastando os processos já em fase de execução por ainda longos anos, o que é uma infeliz realidade, nós sabemos, já que vemos constantemente as injustiças sofridas pelos militares, que são excluídos das Forças Armadas sem qualquer capacidade laborativa, mesmo fazendo jus à reforma com todos os direitos legais devidos e aí incluído, entre eles, o pagamento da ajuda de custo de transferência para a inatividade remunerada. De qualquer sorte, a decisão, ora comentada, ela demonstra a correta interpretação da lei pela Corte Superior de Justiça, o que poderá fazer com que nós, advogados atuantes na área do direito militar, estanquemos na origem qualquer discussão acerca desse direito, justamente para evitar que a União leve por anos a fio a recusa ao pagamento da ajuda de custo, que é devida aos militares, cujo direito à reforma foi reconhecido pelo Poder Judiciário. Bom, pessoal, é isso. Eu espero ter levado um pouco de conhecimento acerca desse tema polêmico para os militares. Eu agradeço imensamente a atenção de cada um de vocês e espero em breve nos encontrarmos novamente. Um abraço.